Bora que bora, galera. Vamos lá então para a parte 2 do Segredo da Disciplina. Se você ainda não viu a parte 1, vou deixar na descrição aqui do link, tá? Só olhar aqui na descrição abaixo, clicar e acompanhar junto com a gente para não ficar perdido. Partindo do princípio que você está aqui e já fez toda a sua roda da vida, a gente vai dar seguimento. Eu vou usar como exemplo a construção da minha própria roda da vida, de quais foram os meus pontos, para vocês poderem se basear. Então, o que eu vi lá como nota mais baixa? Você vai ter que inicialmente separar quais foram as 3 notas mais baixas, seguindo na sequência, ok? Eu vou falar primeiro a minha nota mais baixa, depois a segunda nota mais baixa e a terceira nota mais baixa na sequência. Então você vai separar as 3 notas mais baixas. Ah, Alan, mas eu tive 4 atividades que estão ali em terceiro lugar que ficaram com a mesma nota. Ok, separa essas 4 então, tá? Mas, por via de regra, são 3 que a gente vai separar. Se houver 4, se houver 5, se houver um número de atividades diferentes, não tem problema, vocês já vão entender o porquê, ok? Então, vamos lá. Defini lá que as minhas notas mais baixas começavam ali na parte espiritual, estava totalmente parado, depois exercício físico e depois tempo com a família, que eu nunca estava presente com a minha família. Então, comecei a trabalhar em cima disso. Como é que a gente vai fazer o trabalho? Primeira coisa, grande erro das pessoas quando vão querer se disciplinar, se é uma pessoa mais regrada e mais disciplinada, que é fazer tudo de uma vez. Define, nossa, eu vou pegar, vou colocar para fazer uma porrada de coisa, e a pessoa até consegue muitas vezes, ela faz. Só que o que acontece? Teu corpo não está habituado àquilo, muito menos tua mente. E você se desgasta muito rápido e pouco tempo depois não consegue dar seguimento. E é aí que entra a estratégia. Na primeira semana, você vai definir entre todos os dias, não é tudo de uma vez, entre todos os dias colocar uma atividade nova por dia, durante 7 dias, ou no mínimo por 3 dias colocar todos os dias uma atividade nova. Como assim, Alan? Vamos dar um exemplo, a parte espiritual. Dia 1 que eu comecei a me disciplinar. Vou colocar a parte espiritual, no meu caso eu fiz o devocional. Então, todos os dias a partir dali, eu vou fazer devocional. Em qual momento? Esse é outro grande erro. Eu posso fazer qualquer horário do dia? Não, não pode. É no início do seu dia. Por que eu digo no início? Se você trabalha de madrugada, então o seu horário, o seu tempo ali é invertido das demais pessoas. Você troca a noite pelo dia, né? Então, eu não posso falar que é de manhã cedo. É no início do seu dia, quando o seu dia começa, que é logo depois que você acorda, é onde vai iniciar ali. Então, pegando o meu caso, acordei pela manhã, a primeira coisa que eu vou fazer, devocional. Se não for a primeira, tem que ser uma das primeiras. Eu não vou pegar, ir lá, escovar os dentes, tomar meu café, fazer uma porrada de coisa para depois ir fazer o devocional, porque aí vai bater preguiça, vai bater desânimo, vai ter várias coisas que vão passar na minha mente, querendo desvirtuar para que eu não cumpra a minha rotina, para que eu não faça aquilo. Lembrando, o seu cérebro, ele é programado para fazer o teu bem, e o teu bem é guardar energia, e para guardar energia você não pode ter coisas muito diferentes na sua vida. Então toda mudança ele tenta te preservar dela, mesmo que a mudança seja positiva. Por isso tem que ser logo no início, sem dar margem para procrastinação. Começa com aquilo. Pensa sempre assim, aí vem a arte da barganha, né? Uma das chaves que eu sempre coloco ali, chave da barganha. Pô, eu quero tomar café, acordei com fome, quero escovar os dentes, tô com aquele mau hálito, não quero fazer isso, vou escovar os dentes primeiro. Faz o seguinte, faz em menos tempo aquela atividade, seja mais rápido nela, mas faz ela primeiro. Coloca isso na cabeça, diz, não, beleza, eu quero fazer isso, mas vou fazer primeiro a minha atividade, que eu consigo fazer em 5 minutinhos, 2 minutinhos, faço bem rapidinho e depois vou fazer isso que eu quero. Que esses 5 minutinhos eles costumam se prolongar, mas na hora a gente cai na nossa própria conversa, né? Então vai lá, começa fazendo aquela atividade que você se propôs, no dia seguinte você vai iniciar a segunda atividade. No meu caso, exercício físico, que eu não tinha nenhum, então comecei com caminhada. E por fim, né, a terceira atividade que eu incluí, tá mais tempo com a família. Nesse período, o pessoal estava morando em outro estado. Então a minha esposa e meu filho estavam num estado e eu em outro. Então a nossa relação de proximidade foi por ligação. Foi eu estar ligando, fazendo chamada de vídeo, fazendo chamada de voz, buscando estar mais próximo. E de verdade, foi um dos períodos que a gente mais esteve próximo, tá? Até aquele momento, porque eu estava muito distante em função do meu trabalho. Então, mesmo estando em outro estado, naquele período eu fui mais presente do que nos anos anteriores, ok? Então, não importa as dificuldades, os intempéries que você tem, se você se programar e se organizar, vai ficar melhor do que era. Precisa só se esforçar.
Então, reforçando, primeira semana você vai fazer por 3 dias no mínimo, colocar uma atividade nova, no máximo 7. Por que isso? Porque todo dia fazer a inclusão de uma nova atividade, para que você possa se doutrinar a ter mais disciplina. Então, conseguindo se doutrinar a ter mais disciplina, é bom a gente colocar uma coisa de cada vez. Não adianta também, logo no início, você seguir a próxima regra que eu vou te passar, que é você incluir uma nova atividade a cada 3 dias. Porque você tá com gás total. Se você colocar a cada 3 dias, vai dar uma desanimada. Então, no início, dá para dar uma forçada um pouco maior, sem romper o seu limite, porque senão já cai naquela, putz, eu não aguento, tá pesado demais, tá muito puxado, eu não vou conseguir. E aí você começa a se desmotivar, tá? Então, começa ali com o mínimo, faz 3 dias, tá? Se você é uma pessoa já mais ativa, beleza, vai até o 7. Mas de preferência, 3 dias. Alan, se eu sou aquela pessoa mais ativa, que nem tu falou, e eu consigo colocar o 7. Pô, na roda da vida lá tem alguns itens, mas 7 eu já fiz a roda da vida praticamente toda. Ok, mas é que a gente trabalha primeiro fazendo atividades de cada ponto da roda da vida e depois vem a próxima etapa, que é intensificar aquelas atividades. Então você vai na primeira semana, além de colocar as atividades que estavam com nota mais baixa, você já vai começar a intensificar elas, ok? Mas isso eu vou tratar daqui a pouquinho sobre essa questão de intensidade. Então vamos lá, me organizei. Próxima etapa é que a cada 3 dias, tá? Passado ali o período, vamos supor, terceiro dia que eu estou fazendo minha atividade, eu vou aguardar desse dia aqui do terceiro dia mais 3 dias antes de incluir uma nova atividade. Antes de incluir essa nova atividade, eu vou seguir rigorosamente aquela rotina que eu estabeleci. Detalhe, a rotina ela não pode ser engessada, ela não pode ser, nossa, eu tenho que fazer assim ou senão não dá. Porque no seu dia vai acontecer vários imprevistos, várias coisas que vão desvirtuar. No início, você até consegue manter sempre fazendo aquelas atividades, porque você acorda e já faz elas antes de ir para o trabalho, antes de tomar café, antes de qualquer coisa você já faz essas atividades. Mas depois de um tempo são muitas atividades, então não dá para você fazer elas antes de tomar café, antes de ir para o trabalho, não dá para fazer elas como primeira coisa. Então, depois de um tempo, você vai precisar ter mais flexibilidade, mas começa sempre fazendo uma atividade nova que quebra aquela tua zona de conforto, que te coloca na rotina que tu quer. Só cuida isso, né? Não deixa tempo vago. Pensa que é uma pedra, tá? A pedra gigante, redonda, tá inerte, tá parada, você coloca ela para rolar na beira de um morro. O que vai acontecer? A energia da física vai fazer essa pedra seguir rolando, porque tem um morro ali, tá numa descida. Você já tá no embalo, então vai pegar cada vez mais movimento. A questão é, se você pegar um período muito grande reto, parado, estável, ela para de rolar. A mesma coisa com a sua disciplina, com a questão do hábito. Você precisa estar naquela crescente. Não pode ter um intervalo muito grande parado. Se você pega, vai conseguir, vou colocar 3 atividades, daqui a pouco coloquei 7, já está batendo o horário de ir para o trabalho. Qual a próxima coisa que eu tenho que melhorar e ajustar na minha rotina? O meu trabalho. Eu tenho que melhorar lá, produzir mais, ser mais, não importa se você gosta ou não da empresa, se você quer crescer lá dentro ou não, não importa, você tem que ser mais por você. Você tem que dar o melhor por você, porque você vai melhorar com isso. E aí você vai criar novos hábitos. E quando você sai do trabalho, você não perdeu o embalo, você estava no embalo o período todo, ok? Então cuida muito para seguir essa regra. No início, por que a gente não coloca um monte de atividade no dia? Porque essa pedra que vai sair rolando, esse embalo que você pega, ele gera desgaste. Então a pedra no início ela não é tão grande, você não é tão forte assim. Se você gerar um desgaste muito grande, vai se destruir, vai virar pó, não vai aguentar, ok? Então tem que ser proporcional à tua resistência, tem que ser proporcional à tua capacidade. Por isso a gente começa pequeno e vai crescendo e desenvolvendo. Beleza, então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai colocar ali nos primeiros 3 dias, todos os dias, uma atividade, no máximo 7. Depois a gente vai trabalhar todos os dias sequenciais que vão ter a cada 3 dias uma nova atividade. Quando a gente esgotar as novas atividades da roda da vida, a gente vai começar a ter tanto variações dessas atividades quanto intensificar elas. Vamos primeiro falar das variações. Exercício físico, por exemplo, é algo muito abrangente. O que envolve exercício físico? Poxa, eu posso fazer uma caminhada, eu posso fazer uma corrida, eu posso andar de bicicleta, eu posso andar de skate, eu posso jogar bola, eu posso ir para musculação. Existe uma porrada de opções de exercício que eu posso fazer. Então, quando você começa com o exercício, você pode inicialmente colocar uma carga pequena de exercício. Vou começar com a caminhada.
que eu caminhava de tempo, tá? 10 minutinhos, era isso. E era bastante para mim no início, 10 minutos, tá? Então, fazia 10 minutos de caminhada. Ao invés de colocar uma nova atividade, como essa era baixíssima intensidade, eu aumentei. Pô, Alan, então de 10 minutos eu vou passar para quanto? Para 20? Vou dobrar? Você pensa que você vai dobrar o seu esforço numa atividade? Inicialmente até pode parecer pouco, mas na segunda vez que você dobrar, de 20 já vira 40. Você já está quase uma hora ali encaminhada. Depois de 40 já vira 80 minutos. Então você já passou de uma hora, já está 1h20 ali em função de caminhada. Então você tem que entender que essa função de dobrar, ela não é viável, ela não é real, tá? Então você até pode, se você aguenta, aumentar inicialmente 10 minutos e dobrar. Mas não pode se basear que você vai dobrar sempre. Você vai aumentar um pouco aquela carga. Você vai aumentar 5, 10 minutos do que está habituado. Sempre assim, 5, 10, 15. Depende do quanto você aguenta. E aí você tem que se conhecer um pouco para saber, pô, eu aguento colocar isso. Então, beleza, vou lá. Tá? E no começo, não coloque no seu limite, coloque uma carga que é fácil, uma carga que é leve, mas que te tira da zona de conforto, que te tira do teu habitual para gerar um novo hábito, mas que ainda seja fácil, ok? E essa programação você vai seguir ali no período de 1 mês a 3 meses. De 1 a 3 meses você vai seguir essa programação mais light, mais leve, mais tranquila, antes de ir para uma parte onde a gente intensifica ela um pouco mais, ok? Então vamos lá, com essas dicas aqui que eu passei, você já consegue montar a sua primeira agenda, o seu primeiro cronograma para pelo menos uma semana. E na semana que vem eu trago um conteúdo de como é que a gente vai aprimorar ainda mais essa disciplina, essa agenda e como é que a gente vai fazer ela, beleza? Um forte abraço e me diz aí, virou a chave?